Sintonia. Apresentação: Wilton Cunha. O programa Sintonia está começando. Hoje vamos falar de um programa da Secretaria de Assistência Social que pode mudar totalmente a vida de uma criança. Nós vamos falar sobre o apadrinhamento afetivo. Carinho e muita atenção são os quesitos exigidos a voluntários, a padrinhos e madrinhas dessas crianças que moram em abrigos do programa de apadrinhamento afetivo. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu estou recebendo hoje aqui no Sintonia o coordenador do programa Apadrinhamento Afetivo, que é o Juliano Nunes. Juliano, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Wilton. Boa noite. Agradecido pelo teu convite. Muito feliz em poder divulgar nesse canal tão importante as ações do programa. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Juliano. Em primeiro lugar, Juliano, que realmente é importante, é um tema bastante relevante, um trabalho humano, né? Que visa realmente mudar a vida de alguém, né? A vida de uma pessoa, de uma criança, né? E é importante esses quesitos exigidos, né? Com relação aos padrinhos e madrinhas, que é o amor e a atenção. O amor é a base de tudo, não é isso? Então é por aí. Agora, em que edição já está o apadrinhamento? Estamos, na realidade, na 18ª edição. O programa ele é inspirado, na verdade, nós temos uma ONG, Instituto Amigos de Lucas, em Porto Alegre, que foi a pioneira no estado do Rio Grande do Sul, a divulgar, a promover ações relativas ao programa Apadrinhamento Afetivo. O programa, historicamente, ele acontece em convênio, né, com as instituições do Ministério Público e Juizado, em parceria, né, que são os órgãos que fiscalizam e dão suporte ao programa. O programa, ele historicamente, ele teve apenas, durante 2 anos, ele teve uma interrupção devido às questões de pandemia, porque o programa ele exige principalmente algumas dinâmicas, algumas visitas dos nossos técnicos, assistentes sociais e psicólogos. Então é um programa que ele depende muito do contato físico e humano, que a gente, infelizmente, por 2 anos, a gente teve privado pelas questões da pandemia, né? Sim, a pandemia privou vocês desse trabalho, né? Infelizmente, né? E aí o trabalho maior foi da gente buscar a retaguarda da saúde das crianças, né? E também dos candidatos também, para não estar se expondo, né, a situações que poderiam levar a algum risco. Agora, o Juliano, no apadrinhamento, as crianças mais procuradas são bebês, não é? Isso. Em Pelotas, o programa Apadrinhamento Afetivo, ele prioriza crianças acima de 6 anos de idade. Então, na verdade, no nosso programa, por que isso? Por que esse critério? Porque, na realidade, estatisticamente, a gente sabe que no Brasil há uma grande oferta e procura para crianças de 0 a 6 anos no Cadastro Nacional de Adoção. Então, o programa o Cadastro Nacional de Adoção ele é preterível a qualquer outra medida, né? No caso de crianças que já estão com os vínculos familiares rompidos ou até mesmo fragilizados. Então, a gente dá preferência a essas crianças acima de 6 anos, visando que elas tenham uma convivência familiar e comunitária diferenciada, né, do ambiente institucional, que é o abrigo, ou até mesmo dentro do próprio programa de família acolhedora. Agora, é importante que essas crianças realmente elas tenham um referencial de vida, né? Além daquele contato diário com os funcionários, né? Então é importante isso aí, não é isso? Não, com certeza. O programa Apadrinhamento Afetivo, até a gente conversava anteriormente, ao começo do programa, é importante para a criança do abrigo, além de todo o suporte material, institucional, o mais importante para eles são as referências comunitárias, familiares, são a referência de vida,
externa à instituição, né? Então a gente vê que o que é o normal numa criança, num adolescente de 12, 13 anos hoje, ele participar de atividades esportivas, ele está inserido às vezes em festas com os amigos, ele tem uma rotina própria de vida, né? Visitar familiares, tios, tias, então ele tem uma vida social bastante ativa, né, os adolescentes. E o programa Padrinhamento Afetivo vem ser uma alternativa a isso, né? Ofertar para essa criança também um ambiente onde ela possa também ter o suporte desse padrinho também nas suas atividades esportivas, ter outras referências, conhecer novas pessoas, criar laços de amizades que, como a gente vê, perduram para a vida inteira, né? São momentos que ela sai daquela rotina do abrigo, não é? E passa a fazer parte de uma família, né? Onde ela vai ter realmente momentos de lazer, de carinho, de amor, de dedicação por parte dos padrinhos. Agora um detalhe, ô, Juliano, a criança e o adolescente, eles são preparados para aquele momento do retorno. Pois chegou o final de semana, ele vai, ou não sei se é sexta ou sábado, fica sábado e domingo com o padrinho. Dorme na casa do padrinho, é isso? Então, sim, isso. Sim. Agora, o retorno, na segunda-feira ele vai voltar para o abrigo. Há uma preparação para... Dá um impacto, né? De repente ele muda. Com certeza. Realmente, a gente, nas etapas, o programa ele tenta ser bastante, vamos dizer, homeopático, né? Ele vai por fases e etapas, sim, mas a gente sempre procura ver o que é melhor nessa relação, tanto para a criança quanto para o padrinho, né? Claro que tem uma preparação de ambas as partes, né? Até porque o padrinho tem que entender o seu papel e a criança também tem que entender o seu papel dentro do programa, né? Então, mas claro que há um momento, né? São pessoas, a gente está trabalhando com seres humanos, cercados de vários sentimentos, de várias sensações, e para nós a gente tem sempre tido boas experiências no programa, pessoas muito conscientes realmente do seu papel, até mesmo preparadas para esse momento, né? Que realmente é um momento onde, não diria que há um choque, mas a criança realmente, nós mesmos, né, rotineiramente, né, nós que tivemos padrinhos também, né, de nascimento, de batismo, ou afetivos durante a vida também, a gente também tinha esses momentos, né, daqui a pouco de não querer voltar, de querer aproveitar um pouco mais, né, mas isso é bem trabalhado por ambas as partes, e a gente não teve nenhuma experiência assim negativa nesse sentido ainda. Eu me lembro porque quando eu estava ainda na TV Cidade, no Canal 20, extinta TV Cidade, isso foi em 2010, participou do meu programa uma colega tua, a Renata Shirami Bauer, psicóloga, que ela coordenava o apadrinhamento afetivo. E eu me lembro que ela contou uma história que até me comoveu, achei muito lindo aquilo. Uma criança que foi apadrinhada e a criança chegou no retorno, né, muito feliz lá no abrigo e dizendo que a madrinha tinha ido na reunião da escola. Então aquilo, a criança ficou numa felicidade porque a madrinha foi na reunião da escola, né? E disse assim, olha, e a minha avó também, que era a mãe da madrinha, entendeu? Então, uma maravilha, quer dizer, o amor que se criou aí, né? A gente vê que a gente incentiva muito a participação desse padrinho na vida social realmente do afilhado, né? Como eu digo, nas atividades esportivas, na escola, né? Porque realmente quando ocorre o acolhimento, nesse momento, a criança ela tem, por N motivos, né, essa convivência familiar ela é ou reduzida ou às vezes até nula no caso da instituição do poder familiar, né?
Então ela acaba se sentindo um pouco privada, né, ou ausente em às vezes momentos básicos, né? Ela se sente nesses momentos das escolas. A gente conversava ainda recentemente que era muito comum na nossa época a gente falar em Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Ainda bem que alguns conceitos evoluíram. Hoje, pelo menos, a grande maioria das escolas que nós trabalhamos, pelo menos, traz o Dia da Família, né? Já não traz aquela referência de pai ou às vezes de mãe, que muitas vezes que não hoje, existe, para a maioria não existe. A grande maioria é ausente. É verdade. A gente vive numa época onde, né, a maioria dos alguns relacionamentos, né, a gente tem muitas mães pais e às vezes pais mães, né? Então, visando não constranger, né, eu acho que o pessoal é muito feliz nessa escolha, mas realmente nesses momentos a criança se vê num momento às vezes ímpar e singular, né? Ali, porque a presença daquele padrinho está dizendo para ele, olha, eu me importo contigo, né? Então é um momento que é marcante para ele, assim. Marca porque a criança se vê valorizada, né? Ela sabe que alguém está se preocupando com ela, não é isso? Né? Agora, o Juliano, gostaria de saber o seguinte: vocês têm uma estatística de crianças, filhos de pais dependentes químicos? Sim, estatisticamente, assim, há o acolhimento. A Secretaria de Assistência Social trabalha com Centros de Referência e Assistência Social, os CRAS, que trabalham mais diretamente dentro das localidades. A média complexidade, que são centros de referência especializados em assistência social, e depois conosco, que a gente considera alta complexidade, que são os abrigos. Nos abrigos nós mantemos dados, relatórios, a gente tem que prestar, na verdade, esses dados atualizados, né, mensalmente para o nosso Departamento de Vigilância Socioassistencial. Especificamente a gente fez uma contagem interna para saber, porque realmente houve uma mudança sensível nos últimos anos do público atendido pelas casas de acolhimento, né? Antigamente se falava muito em orfanato, né? Em crianças órfãs, né? Historicamente a gente crescia ouvindo falar os orfanatos, né? Hoje, quem são essas crianças que hoje estão, né, nessas casas, né? Hoje são vítimas de problemas sociais bem recentes. A drogadição, a dependência química e o abuso de álcool e drogas. Realmente violência hoje, doméstica. Violência doméstica, bastante sensível, que já é uma causa. A violência doméstica normalmente já tem sido uma causa secundária do uso abusivo de álcool e drogas, né? Então, às vezes, a gente pega ambientes familiares bastante comprometidos e, às vezes, problemas que passaram de geração em geração, né? Às vezes são filhos, netos, às vezes de uma família já com o ambiente adoecido, né? Totalmente fragmentado, né? Totalmente fragmentado e adoecido. Os números hoje mostram que a gente tem um aumento bastante sensível. Infelizmente, eu não trouxe eles exatamente hoje para hoje, mas a gente pode dizer que houve um aumento muito significativo, bastante sensível, e hoje os órfãos dentro das instituições hoje são realmente um número muito reduzido, uma grande minoria, na verdade. Sim. Ô, Juliano, nós vamos a um pequeno bloco de comerciais e depois eu gostaria de saber de ti quais os critérios para ser padrinho ou madrinha. A gente já volta. Pierre Ochoa, hipnólogo clínico. Terapia de abordagem direta ao inconsciente. Tratamento para depressão, ansiedade, fobias, síndrome do pânico, obesidade, traumas por relacionamento, traumas de infância e outros transtornos com fundo no emocional. Informações e agendamentos pelo WhatsApp 53991 1110 20. Hipnose Clínica, ajudando você a viver com alegria. CRVA Central 0259, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4099, atrás do antigo Pois. Agende o seu serviço com transferências de propriedade, primeiro emplacamento, segunda via de documentos, vistorias, alteração de característica do veículo, retirada de documentos digitais, entre outros serviços. Horário diferenciado, das 8h30 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Atendimento exclusivo no PA de Morro Redondo. Confiabilidade e profissionalismo é no CRVA 0259, na Avenida JK de Oliveira, 4099.
Venha se divertir você também nos bailinhos da melhor idade do Grupo Rancho Novo, com a melhor roda de carreta da cidade. Todas as quintas-feiras, na sede da Aspra, na rua Dom Pedro II, 1057. E atenção, sócios com suas mensalidades em dia não pagam ingresso. Grupo Rancho Novo, aqui você se sente em casa. Memorial Pet São Francisco, com despedida, cremação e enterro. No dia em que o seu pet partir, troque a dor pelas lembranças. Por isso, neste momento, preste a última homenagem a quem só te deu amor. Planos preventivos em até 24 vezes. Memorial Pet São Francisco, seu melhor amigo na despedida do seu pet. Atendendo toda a Zona Sul. Rua General Teles 963 em Pelotas. WhatsApp 984450095. Sintonia de volta. Hoje, conversando com o Juliano Nunes, que é coordenador do programa Padrinhamento Afetivo da Secretaria de Assistência Social. Juliano, então, quais os critérios para ser padrinho ou madrinha? Muito bem. Os critérios são ser maior de 18 anos. Ele não deve estar respondendo ao processo judicial. Então, portanto, ele vai apresentar as certidões negativas, né, da Justiça Estadual e passar pela avaliação, pelos critérios, pelas etapas do programa, onde principalmente são as entrevistas com assistentes sociais e psicólogos e uma avaliação psicossocial. Tá. Essa etapa visa esclarecer, não só esclarecer padrinho sobre o programa, mas também conscientizar e ver a real motivação dele para o programa. A gente entende que todas as pessoas que procuram um programa estão motivadas e querem apadrinhar, mas às vezes tem outras questões que se envolvem, né? Porque a entrada dessa criança, o programa ele é muito flexível. O programa Padrinhamento Afetivo, ele é um programa que tudo se ajusta. Ele tem regras que são norteadoras, que são básicas, como essas que eu falei agora, basilares, mas a questão dos encontros com o padrinho, não tem que se dar um encontro com o padrinho. Como a gente falava no bloco anterior, ele pode daqui a pouco encontrar essa criança na escola, ele pode daqui a pouco passar um final de semana, ele pode daqui a pouco acompanhar ele num campeonato, né? Então a gente deixa esses encontros muito à vontade entre os dois. É uma relação típica, muito à vontade. Então, a gente tem que saber se esse padrinho vai ter essa disponibilidade mínima, porque o que a gente não quer é que essa criança tenha esse encontro com esse padrinho, e daqui a pouco aqueles profissionais, os técnicos, eles identificam, olha, Juliano, essa pessoa, ela não vai ter essa disponibilidade daqui a pouco de tempo, né? Então, a disponibilidade passa a ser um quesito muito importante aí, né? Principal, para ver se ele tem realmente disponibilidade de atender Bastante, porque a gente vive num mundo hoje muito corrido. Realmente a gente sabe que tem pessoas que têm o dia a dia bastante atarefado. Mas o que a gente não pode acontecer, nem para frustrar nem o padrinho, nem tanto a criança ou o adolescente, é daqui a pouco a gente ter por exemplo, um encontro mensal. A gente não tem um número de encontros fechados, a gente sugere o mínimo, seja no mínimo de 15 em 15 dias. Uma relação comum e sadia, né? Agora, realmente, se daqui a pouco a criança tem um encontro em março, outro daqui a pouco lá no final de abril ou maio, realmente acaba frustrando um pouco essa criança, né? Então a gente procura daqui a pouco explicar para a pessoa que talvez o melhor momento para ela seja algum outro momento, um momento que ela esteja mais tranquila, que tenha passado alguns compromissos. Não é nada de especial, a gente só tenta realmente ver o melhor para as duas partes, né? E agora, realmente o programa é importante, Juliano, porque ele visa, acima de tudo, dar à criança o resgate da sua autoestima. Isso aí é muito importante, né? É verdade, assim, quando a gente vê que as crianças, às vezes, sempre nos perguntam, né, o que uma criança que está acolhida, às vezes, mais necessita.
O que a gente mais vê hoje, que ela mais necessita, é desse contato humano. São de relações sadias, são de bons exemplos, são de pessoas, às vezes, que possam estar ali para ouvir o que elas têm a dizer, para poder incentivar elas nos seus sonhos. Claro que toda a ajuda, como a gente diz, às vezes material, é importante sim, mas são crianças que muitas vezes que vêm de ambientes, muitas vezes fragilizados, como a gente conversava, ambientes conflitantes. Então, muitas vezes as referências que eles tinham não eram referências tão sadias assim. Então, a gente precisa substituir essas referências por bons exemplos, por boas memórias, por pessoas que possam realmente mostrar para eles que é possível. É todo um trabalho de reeducação, né? Reeducação. Reeducação, realmente. Reeducação social. Social. E essa inserção na sociedade, nesse novo ambiente que esse padrinho vai proporcionar a ele, deve ser um ambiente sim sadio, que possibilite a ele colocar para fora todas as suas potencialidades, que muitas vezes, como a gente conversava um pouco antes do programa, às vezes só necessita de uma oportunidade, né? Às vezes o que falta às crianças, aos adolescentes, até mesmo aos adultos, às vezes é só uma oportunidade. A partir do momento que eles têm essa oportunidade, toda essa relação se desenrola de uma forma sadia e harmoniosa, com certeza os frutos são para ambas as partes, são colhidas maravilhas dessa relação. Vocês têm lá, ô Juliano, crianças, adolescentes assim na faixa de 14, 15 anos? Sim, temos crianças hoje, a gente tem crianças E colhidas. o apadrinhamento é difícil nessa idade ou acontece? Acontece. É mais fácil? A gente não diria que é mais fácil, mas ele acontece. A gente já teve exemplos já de crianças apadrinhadas com 16, 17 anos, né? Então, assim como a gente já teve também adoções na cidade. É um pouco mais, não diria mais raro, mas acontece sim. Como se trata às vezes, porque o padrinho ele vem para promover muitas vezes, né? Muita gente quer dar esse exemplo, quer ajudar nas atividades escolares, quer proporcionar realmente às vezes cursos, quer proporcionar às vezes alguma situação diferenciada realmente. Então isso acaba acontecendo. Tá. E qual é, o Juliano, qual a rotina, como é que é a rotina de um adolescente de 14, 15 anos no abrigo? Sim. Olha, ele hoje, basicamente, todas as crianças estão matriculadas. Tá? Na escola, né, eles estudam, têm uma vida normal. Alguns participam de atividades esportivas, né, esporte, lazer. A gente procura proporcionar, né, dentro do ambiente o mais próximo possível do ambiente de um lar. Então, eles têm uma rotina comum, normal, nada de especial. Vão para a escola, os que estudam pela manhã, ou à tarde, ou à noite, enfim. E eles vão ter as atividades de apoio escolar, vão ter as atividades, como eu digo, de esporte e lazer. A gente procura manter, como eu digo, um ambiente familiar. Né? E como é que é esse encontro? Eu gostaria de saber como é que se processa esse encontro do padrinho e a criança. Como é que começa isso aí? Sim, no primeiro momento a gente procura hoje ouvir, né, tanto a criança separadamente como o padrinho. Por exemplo, a gente procura ouvir a criança para saber o que ela espera de um padrinho, né? Além da gente. Tá, mas até aí ele não conhece o padrinho ainda. Não conhece. Nem o padrinho conhece a criança. Nem o padrinho conhece a criança. É uma preparação no primeiro Sim. momento. Aliás, durante um bom tempo, uma preparação, vamos dizer assim, os padrinhos de um lado e as crianças de outro. Eles não têm encontros em comum. Tá? Porque a gente tem que conhecer daqui a pouco, dentro daquela. Quais são os gostos, os costumes, critérios, às vezes, religiosos, orientação, às vezes, sexual. Às vezes, porque nós temos crianças e adolescentes que já vêm com uma personalidade formada, né? Já sabem o que querem e o que não querem. Né? E a gente procura respeitar isso, tanto da parte da criança quanto da parte do padrinho. Né? Esses encontros eles vão avançando e combinam normalmente num encontro. A gente procura sempre fazer um encontro bastante informal. O nosso último encontro foi numa pizzaria. Levamos eles para comer pizza, foi um momento de encontro entre os padrinhos e as crianças. Mas já mais ou menos ali já estava determinado as questões. Ali começa, vamos dizer assim, um namoro. O namoro, exatamente. Começa o namoro. Não tem nada definido. Nada definido. Né? O padrinho começa a olhar as crianças, a criança começa a ver os padrinhos, enfim, mas não tem nada ainda. Não. E quando é que se dá o momento
do fechamento do... Na verdade, normalmente se dá já nesse encontro. Já nesse encontro, porque a gente já ouviu a criança e já ouvimos os padrinhos, então a gente já sabe Tem um perfil já. o que um espera do outro, né? A gente procura conciliar esses perfis e naquele momento aquele encontro ele é acompanhado pelos nossos técnicos, pelos nossos assistentes sociais e psicólogos, que visam realmente ver se realmente houve aquele, vamos dizer assim, aquele casamento, aquele namoro ali, né? Para nossa total felicidade o nosso modelo tem sido um modelo bastante exitoso e não tivemos nenhum problema nas últimas edições em relação a isso. Tá, e agora existe, o Juliano, um termo de guarda depois disso aí? Sim, exatamente. Existe um termo, que é fornecido pelo Poder Judiciário, que é um termo de guarda provisória, que é para a pessoa poder muitas vezes viajar em locais próximos, por exemplo, às vezes vai numa praia aqui próximo, né? O que respalda esse padrinho, né, de estar com aquela criança, né? Ele responde, ele tem um termo do Poder Judiciário, fornecido pelo Poder Judiciário, não pela Secretaria de Assistência, onde autoriza ele exatamente a se locomover, a se deslocar. O programa, como eu digo, ele é acompanhado pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Justiça. E esse termo ele tem um tempo de duração, ele deve ser renovado, não é isso ou não? Isso. Normalmente os termos têm um tempo de duração de 6 meses. 6 meses, depois tem uma renovação. Renovação, isso. Ô, Juliano, quem pode ser padrinho ou madrinha? Como diz, qualquer pessoa, né, acima de 18 anos, né, que passe pelo nosso processo seletivo, vamos dizer assim. E nós não temos questões econômicas, como as pessoas dizem, eu só posso ser padrinho se eu ganhar um X. Não, isso não é verdade. Eu só posso ser padrinho se eu for casado. Não, também não é verdade. Qualquer pessoa, né, que goste de uma boa saúde física, mental, né, esteja disposta a passar por processo seletivo, realmente é bem-vindo no programa. Vai ser orientada, vai ser capacitada, tem as dinâmicas de grupo, as oficinas, as palestras, onde a pessoa vai poder tirar todas as suas dúvidas, né, então ela vai ser muito bem orientada. E vocês também devem, acredito que, procurar saber a rotina dessa família. Não há uma investigação aí, saber como é que... Sim. A gente procura fazer, a gente faz algumas visitas domiciliares à pessoa, né? Normalmente fica em torno de 1 ou 2 visitas no domicílio da pessoa, para a gente entender a rotina e entender como é que vai se dar, por exemplo, a visita dessa criança, né? Onde essa criança vai dormir, em qual ambiente ela vai estar, né? Na verdade, não é um ambiente que visa a gente ver condições, como a gente diz assim, padrão econômico, não é isso. Mas a gente tem que zelar para que aquela criança que está saindo do abrigo vá para um ambiente que seja acolhedor para ela. Um ambiente íntegro, né? Exatamente. Que proporcione condições mínimas, né, dessa criança estar ali convivendo. Mas não é uma visita, como a gente diz, para avaliar questão econômica da pessoa, não é isso. É simplesmente avaliar se o ambiente é acolhedor para receber aquela criança. Pode ser um ambiente humilde, simples, mas que seja íntegro, né? Exatamente. Esse é o objetivo. Que exista respeito, enfim, que a criança seja respeitada acima de tudo, né? Exatamente. E a gente visa também conhecer a rotina desse padrinho. Isso é muito importante. Como a gente diz, a gente não quer que o apadrinhamento, de forma alguma, se transforme em algo que se torne um peso para aquela família, né? Mas então, realmente, quando a gente conhece o ambiente familiar, conhece a rotina dessa pessoa, a gente pode opinar de uma melhor forma possível e dizer, olha, realmente, você está apto a ser um padrinho, vai fazer bem tanto para ti quanto para a criança. O programa tem que fazer bem para ambas as partes. Evitando aí problemas maiores que venham a ter uma marca desagradável na vida dessa criança pela vida fora. Sem dúvida. Realmente tem que ter muito cuidado nesse aspecto. Agora, Juliano, qual o caminho que o candidato a padrinho ou a madrinha deve tomar para chegar até o apadrinhamento? O que ele deve fazer? Sim, no primeiro momento, ele deve procurar hoje a Secretaria de Assistência Social, através dos nossos telefones. Inclusive, deve passar na tela depois o telefone da assistência social, que é o telefone que as pessoas devem ligar. Devem fazer esse contato, tá?
procurar pelo programa Apadrinhamento Afetivo. Hoje ela não precisa ir até a secretaria para retirar essa ficha. A gente envia essa ficha hoje tanto pelo WhatsApp como também por e-mail. Então, o preenchimento da ficha de inscrição é o primeiro passo. Depois vai ser agendada uma visita com a nossa equipe técnica, com o nosso corpo técnico, onde a pessoa vai poder tirar suas dúvidas, onde a equipe vai apresentar alguns outros pontos do programa, conhecer essa motivação, conhecer um pouco mais da pessoa e iniciar realmente o processo de aproximação e de afinidade com essa pessoa, da pessoa com o programa. Agora também tem um detalhe, Juliano, que os candidatos a afiliados, eles deverão, não sei se é assim que funciona, eles deverão ter possibilidades remotas ou inexistentes, né, de adoção. Somente assim, então, é que eles poderão ser apadrinhados. Não? Sim, essas crianças são as que têm a prioridade no programa, né? Porque realmente são crianças que, por exemplo, que já houve o rompimento de vínculo familiar. Então, são crianças que estão muitas vezes ou aptas, né, a participarem do programa de adoção, né, um programa distinto, né, do apadrinhamento, mas a gente dá prioridade para elas, que são crianças que realmente não têm aquela convivência, não recebem visitas no abrigo, são crianças que daqui a pouco não têm saídas periódicas que às vezes podem acontecer, né, realmente quando a gente está avaliando um possível retorno ao ambiente familiar, por algum motivo ou por outro, às vezes essa criança recebe visitas no abrigo, ou às vezes ela pode até visitar os familiares em casa. Então, essas crianças que vão para o apadrinhamento afetivo não possuem essa possibilidade. E tem crianças lá que não recebem visita? Tem, muitas vezes são crianças que foram destituídas do poder familiar, né? Então, ninguém procura? Então, às vezes, pai e mãe não procuram, e às vezes, muitas vezes, porque a prioridade é o retorno à convivência familiar. Quando isso não ocorre, a gente procura realmente na família extensa, né, tios, tias, né, mas às vezes ocorre, né, em casos que realmente não é possível o retorno nem à família de origem, como a gente chama pai e mãe, e nem à família extensa, né, que são os tios e tias. Ocorre às vezes de ter algumas crianças que sim não recebem visita. E eles gostam de receber visita? Gostam, depende de cada caso, mas normalmente a criança sempre gosta de receber, né? Normalmente o rompimento do vínculo familiar é sempre uma situação que a gente... Por exemplo, eu posso ir lá visitar? Qualquer um pode visitar? Não é assim que funciona? Não, na verdade não, né? Aí são pessoas autorizadas, sempre todos são autorizados pelo Poder Judiciário, normalmente ou familiares ou normalmente padrinhos, né? Ou pessoas da família extensa, tios, tias, né? Mas são pessoas que têm algum contato com a criança. Correto. Tá. Agora, Juliano, há uma preparação para os afiliados e afiliadas? Existe isso, não? Sim, existe, né? Começa dentro do próprio abrigo, no primeiro momento, com a equipe que já trabalha com eles diariamente. Todos os abrigos possuem assistente social e psicólogo, trabalhando direto no local. Então, eles já começam essa fala, para ver realmente a motivação e interesse também. As crianças, elas têm que quererem participar do programa, né? Elas não são forçadas a participar, né? Então a gente sempre procura escutar e ouvir a vontade deles. Então já lá no começo já começa o interesse, a gente começa a explicar o programa, como se dão as etapas, os objetivos. É uma coisa que é bem conta-gota, vamos dizer assim. E eles são receptivos a isso aí? São bastante receptivos. Ainda bem, normalmente todos querem participar, normalmente quando a gente oferta, né? E aí, claro que vem cada um que eu quero que meu padrinho goste de esporte, eu quero que meu padrinho, né? Então, e eles opinam bastante, falam bastante, é isso que a gente procura guiar, isso procura ser o nosso norte. Agora, qual a diferença, Juliano, a diferença entre apadrinhamento e adoção? Pois bem, o apadrinhamento, ele visa ofertar, né? No primeiro momento, são programas totalmente distintos. A adoção, né, ela possui um cadastro nacional de adoção, ele é regido 100% pelo Poder Judiciário, nós não temos qualquer ingerência sobre o programa de adoção. A pessoa que quer adotar deve procurar diretamente o Poder Judiciário. O apadrinhamento afetivo, ele é um programa distinto, onde realmente estão ali pessoas que querem, de alguma forma, auxiliar e dar esse contato, ofertar essa convivência familiar e comunitária a essa criança e adolescente de uma forma totalmente distinta
das questões de adoção, né? Eles têm critérios próprios, são programas que têm critérios próprios e específicos, e inclusive há uma questão no nosso programa de apadrinhamento que fala que aquele padrinho que deseja, que está habilitado ao programa de adoção, ele não pode participar do programa de apadrinhamento afetivo. Visa não confundir também, acho, né, as intenções, e também não serem programas realmente que não são concorrentes, são programas que são paralelos, todos os dois visam auxiliar, mas são programas com finalidades, objetivos bem distintos. Agora, Juliano, o apadrinhamento, ele pode ser um primeiro passo para uma adoção? A gente, normalmente, quando a gente vê que o padrinho ele tem esse desejo de adotar, ele tem essa motivação de adotar, se a gente identifica isso já na seleção do apadrinhamento, a gente já orienta ele a procurar o Poder Judiciário. Tá? Realmente, como eu digo, são programas distintos com objetivos distintos. Então, ainda assim, quem queira adotar vai ter que passar pelos critérios, vai ter que passar por todas as etapas do programa de adoção, né? Então, às vezes, quando a gente identifica essa questão, a gente já orienta a procurar a equipe técnica do Poder Judiciário, que pode estar orientando e encaminhando ele nessas questões. Eu acho que isso aqui nós já falamos, que se existe um termo que me resguarde eu estando na companhia do meu afilhado. Não, nós não falamos, eu acho. Esse termo, nós falamos de um termo de guarda, né? Isso, esse documento é isso, é um termo de guarda especial, né? Que é o que pode ser apresentado, né? Ele é um termo emitido pelo Poder Judiciário, né? Que é o que habilita a pessoa, realmente quem habilita a pessoa a ser padrinho é o Poder Judiciário. Sim, no caso de viagem, ou até de um passeio, sei lá, numa praia, seja onde for. Isso, exatamente. O padrinho tem que estar de posse desse termo. Sim, sei lá o que pode acontecer. E se alguém perguntar, a autoridade, né? Com certeza, a gente pode ser abordado daqui a pouco em alguma blitz. Pode ser abordado em alguma blitz, né? Exatamente. É isso aí, uma blitz. Então esse termo dá esse respaldo, né? O respaldo ao padrinho ou à madrinha, né? Exatamente. E agora, Juliano, quanto tempo demora para apadrinhar uma criança? A gente procura fazer, saindo da questão agora das questões da pandemia, como a gente disse que ficou por tempo suspenso, a gente tem a ideia de fazer, pelo menos a gente chama de duas edições, a gente chama anualmente. São 2 momentos onde a equipe se desloca para fazer as visitas, fazer as dinâmicas, as palestras. A inscrição está aberta o ano todo. A inscrição não fecha. Nós não fechamos nunca a inscrição para o programa efetivo. Mas as edições a gente procura fazer uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. A gente sempre procura, a gente chama de na realidade, uma edição só com 2 ações, né? Cada ano a gente faz uma edição com 2 ações. Os nossos técnicos eles se deslocam e proporcionam essas atividades, as questões de visita domiciliar, as entrevistas 2 vezes por ano. Nós estamos, inclusive, começando a fazer a desse segundo semestre agora, que a gente espera concluir até o final de novembro. Juliano, já quase no final da nossa entrevista, existem 3 tipos de apadrinhamento: o apadrinhamento afetivo, o provedor e o prestador de serviço. Me fala como é que funciona isso aí. Certo. Olha, o apadrinhamento afetivo hoje ele já está no Estatuto da Criança e Adolescente, né? No ECA? Ele permite hoje que não só pessoas físicas apadrinhem, como também as jurídicas. Sim. Né? Que seriam exatamente esses prestadores, hoje esses provedores, que nos dão um suporte. Durante algum tempo em Pelotas a promotoria promoveu, ainda na época do promotor José Olavo, o Adote um Abrigo, né? Que serviam para pessoas profissionais liberais, pessoas que queriam de alguma forma auxiliar um abrigo, mas não diretamente uma criança, né? Depois a gente passou a ter em Pelotas o apadrinhamento solidário, que também com este mesmo objetivo, e estamos desenvolvendo ainda hoje as atividades desse programa. O Tribunal de Justiça do Estado também está desenvolvendo um outro programa também concomitante, que acho que vem a somar ao nosso já existente.
Então, esse programa, ele realmente, esse padrinho, quando ele quer ser um padrinho provedor, ou ele, daqui a pouco, ele, de alguma forma, uma empresa quer promover alguma atividade, nós temos psicólogos, a gente tem dentistas, a gente temos um podólogo, são pessoas que vêm contribuir com a instituição de uma forma geral, né? Eles fazem parte de um termo, eles preenchem um termo específico para isso, tá? Para a gente ficar com os dados, realmente a gente faz um cadastro mínimo daquela empresa, daquela instituição, né? E autoriza ela a desenvolver as atividades de acordo com a coordenação de cada local, de cada abrigo. Agora, então, o padrinho provedor, ele dá um suporte material ou financeiro à criança, é isso aí? Exatamente, sem necessariamente passar, ou às vezes passar pelas etapas do afetivo, porque ele não quer ter exatamente contato direto, muitas vezes. Nós temos agora, por exemplo, a gente tem agora para o dia 12 de outubro, a gente tem vários padrinhos que se organizam para dar a festa Dia das Crianças. Então são padrinhos que muitas vezes não têm um contato nem direto, né? Natal deve acontecer com muito, certeza, né? Natal, muito. Natal. Pessoas que às vezes vão ali, fazem uma atividade local, querem às vezes, olha, eu auxilio a pintar, a promover essa festa, pago o aluguel do salão, eu vou tocar, às vezes, para eles. Então, são pessoas que não têm um contato, um vínculo direto, às vezes com a criança, mas acabam provendo, de alguma forma, né, tanto as questões de lazer, quanto, às vezes, até mesmo de saúde. Né. E essas atividades, bom, o abrigo é na Casa do Carinho? Nós temos 3 abrigos hoje em Pelotas, isso. A gente tem um abrigo Casa do Carinho, tradicional há muitos anos. A gente tem o abrigo Filhos do Sol e Arco-Íris. E mais um programa de família acolhedora. Tá. Agora nós temos aqui o prestador de serviço. Não tem isso? O padrinho? Padrinho prestador de serviço muitas vezes são esses profissionais liberais, ou até mesmo pessoas às vezes que se dispõem a reparar alguma coisa, ou às vezes ou ensinar, ensinar alguma coisa. A gente tem pessoas às vezes que querem dar auxílio escolar, algum curso de línguas. A gente deixa muito aberto para as pessoas essa questão do que querem auxiliar, e toda ajuda humana sempre é bem-vinda, né? Então, o prestador de serviço e o padrinho provedor, ele mais ou menos se confunde, né? Se confundem. Um, às vezes, atua mais diretamente, o prestador de serviço, às vezes, atua mais diretamente na instituição, né? E, às vezes, o provedor é aquele que, às vezes, não quer às vezes, nem vai até a instituição, mas, de alguma forma ou de outra, acaba proporcionando para a criança, para o adolescente, às vezes, algum curso, alguma atividade que não necessariamente, às vezes, ele está no local, mas foi ele que, de alguma forma, proporcionou aquilo ali. Agora para o Dia da Criança, dia 12 de outubro, né? Vocês aceitam doações para... Claro, sem dúvida, a gente está aberto. E como é que se faz? Como é que a pessoa pode encaminhar a doação para vocês? Pode encaminhar, pode ligar também para o telefone central da secretaria, a gente pode estar se deslocando, a gente vai até o local para retirar essas doações, ou se a pessoa preferir ir até a instituição, aí a gente pode marcar um horário, né? Não vai ter contato direto com as crianças, mas vai poder conhecer a instituição, vai poder daqui a pouco estar tendo um contato mais próximo, conhecer o trabalho. Sim, essas doações podem ser alimento, pode ser roupa. A gente deixa bem à vontade, pode ser alimento, roupas, brinquedos. Fica à vontade, a gente está aberto aí, está disponível tudo. Ótimo. Juliano, chegamos ao final da nossa entrevista. Não sei se queria deixar um chamamento aí, uma mensagem final. Olha, dizer para as pessoas que o apadrinhamento é um programa maravilhoso. Dizer que muitas vezes, eu canso de dizer que os padrinhos muitas vezes vão, me confidenciam que eles vão muitas vezes para ensinar e acabam aprendendo com as crianças, né? Com as histórias de superação, com as histórias de vida. Então é um programa que realmente ele contribui para ambas as partes. Eu digo que é uma experiência maravilhosa, que todos aqueles que realmente tenham disponibilidade, que a Secretaria está de portas abertas, e com certeza eles vão estar fazendo a diferença na vida de uma criança. Realmente o apadrinhamento afetivo, ele pode mudar a vida da criança e pode mudar a vida do padrinho ou da madrinha, né? Sem dúvida. Pelo fato eu poder me dedicar, me doar, não é?
Com certeza. A gente vive num mundo cada vez mais materialista, né? Como a gente dizia, a gente está cada vez numa vida mais corrida, né? Então, às vezes, quando quem olha para o outro, né, realmente é algo fantástico quando a gente tira um tempo da nossa vida, muitas vezes, para olhar para o outro. E o programa é uma experiência fantástica. E aí, justamente o que precisamos hoje, Juliana, é esse olhar o outro, não é? Olhar o outro. E como está difícil isso hoje, né? Cada vez mais, né? As pessoas, a sociedade cada vez mais nos exige e a gente cada vez mais se deixa, né, se absorver, né? Às vezes, muitas vezes, como a gente vê as pessoas às vezes até com uma boa vontade, mas muitas vezes formação é faculdade, é trabalho, então às vezes a gente vê que as pessoas, tem pessoas que querem ajudar, mas ainda às vezes estão naquele turbilhão, né, que hoje é comum, infelizmente é comum, a gente está sempre, né, correndo atrás do tempo, mas quem tiver um tempo, uma disponibilidade de alguma forma de ir conhecer, de ajudar, de auxiliar, com certeza vai ter uma experiência que vai marcar a vida. Será bem-vindo. Sem dúvida. Juliana, muito obrigado. Te desejo sucesso no teu trabalho, viu? E que tenhas sempre realmente essa disponibilidade que tu tens para trabalhar nesse programa tão importante que é o apadrinhamento afetivo. Nós ficamos por aqui. O programa Sintonia volta na próxima sexta-feira, às 21 horas. E com certeza nós teremos mais um bom encontro.